igreja linda, meu Deus do céu. Glória a Deus, hein? Você já está se despedindo já desse prédio? Amém. Amém. Graças a Deus, né? Que bom que vocês estão avançando. E se essa igreja está avançando, a culpa é sua, que está aqui pegando junto. Bom, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado, pastor Lucas, Camila. Para mim, de verdade, é uma alegria. Sempre que a gente vem aqui, a gente acaba comentando algumas coisas, né? Lembrando do tempo da juventude, embora nós ainda, né, não chegamos nos 40, brincadeira, já chegamos. Eu, pelo menos, já cheguei, já passei. Mas é uma honra estar aqui, de verdade, poder rever esses grandes homens de Deus aqui, que são amigos, né? Pessoas que me ensinaram muito. De fato, Deus usou muitos deles aí para, de fato, trazer algumas orientações. E eu sou grato a Deus por isso, viu, gente? De verdade, para mim é uma alegria poder estar aqui, é um motivo de honra. Obrigado, viu, por ter confiado o púlpito para eu falar as suas ovelhas. E para nós, de verdade, é uma alegria muito intensa saber que Deus ele tem feito grandes coisas nessa igreja através da vida de vocês. Amém? Quero trazer um abraço de Guarulhos, pastor Carlos Eduardo. Eu vi que teve um uhul aí, eu vi que ele é bem querido aqui, né? Eita, nós, hein? Glória a Deus. Eu falo para ele o seguinte, olha, eu vou pregar naquela igreja porque o pessoal sabe que eu sou sua ovelha, então o pessoal vai me dando um pouquinho mais de liberdade aí. Amém, gente? Graças a Deus. Nós estamos num julho profético, não é isso? E o tema da minha mensagem hoje é como saber se é Deus. Eu vou tentar de novo, como saber se é Deus. Amém? Eu gostaria, por gentileza, que você abrisse no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, no versículo 24 e no versículo 25, eu quero dar atenção para esse texto e colocar aqui algumas considerações que eu acredito que são conclusivas para essa mensagem nessa noite. Antes disso, eu quero orar, amém? Feche os olhos, por favor. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer pela tua gloriosa palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nessa noite o Senhor tem uma nova porção para nós. E, Pai, nesse momento, Deus, nós pedimos a orientação do Senhor, o suporte do Senhor, para que nós estejamos cumprindo, Deus amado, a Tua vontade. Pai, que a nossa mente, o nosso coração, eles não sejam empecilhos, ó Deus, para que o Teu fluir aconteça de forma genuína nessa noite. Nós, ó Deus, submetemos a nossa mente, o nosso coração a Ti, nós repreendemos toda a preocupação, embora, Deus amado, nós tenhamos compromissos, ó Deus, de responsabilidades nossas, mas isso não vai tomar o nosso pensamento, o nosso tempo nessa noite. Pai, que eu possa ser, Deus amado, uma resposta, Deus amado, através do Senhor, Deus, para alcançar as pessoas, o coração. E eu te agradeço por isso, Deus, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 24 e versículo 25 diz assim: E, depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que me atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Bom, eu acredito que essa passagem você já deva ter lido ou ouvido por alguns momentos, mas eu fui intencional e impelido também ao mesmo tempo para eu trazer acerca desse texto, embasando algumas coisas acerca da profecia, ok? Acerca de como Deus ele se move através de uma profecia. É claro que quando nós falamos sobre profecia, uma das coisas que nós precisamos entender é que a profecia, tanto a profecia como o profeta, eles não são autônomos. Amém? Não existe profecia que seja autônoma, não existe profeta que seja autônomo, embora muitas pessoas ainda, quando estão debaixo do mover do Espírito, elas se comportam de uma maneira em que parece que elas estão em transe. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos que o profeta, ele sempre estará debaixo de uma consciência, e a profecia, ela também sempre estará debaixo de uma orientação. Amém? O profeta debaixo de uma consciência e a profecia debaixo de uma orientação. É claro que eu quero trazer aqui como uma referência aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23, que ele fala sobre a tridimensão do homem, e isso de fato foi proporcionado por Deus e intencionado por Deus para que o homem soubesse exatamente como se comportar à medida que ele recebe ou libera uma palavra. Amém? Então, quando a gente olha Paulo falando em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz: E o Deus de paz, Ele vos santifique todo o teu espírito, tua alma e o teu corpo, e os conserve,
irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Eu quero trazer isso como uma consideração muito importante dentro dessa mensagem, para que a gente de fato entenda que quando Deus ele libera uma palavra sobre nós, uma das coisas que estão relacionadas na profecia é a inspiração do Espírito. Agora, trazendo aqui para esse texto de Lucas capítulo 1, a base desse texto é quando Zacarias estava no templo, né, e a Bíblia diz que ele estava orando. Eu vou tentar encurtar um pouco a história para a gente ganhar tempo. E ele estava orando, e ali a Bíblia diz que o anjo Gabriel aparece para ele e libera uma palavra sobre ele. Né? Mas o interessante nisso tudo é que nós vamos encontrar 3 fatores dentro desse texto. O primeiro, a oração. Ok? O segundo, a perseverança. O terceiro, a profecia. E é claro que eu não estou colocando aqui como um destaque cronológico de que funciona dessa forma, mas que são 3 categorias que nós vamos encontrar dentro de uma manifestação dada por Deus. Agora, vale salientar que quando Deus ele quer se mover, às vezes ele não vai precisar de meios e às vezes os meios naturais podem ser um lugar onde ele pode apoiar o seu poder para se revelar. Amém? Tudo certo até aqui? Agora, é interessante que quando nós olhamos alguns casos, como por exemplo aqui no caso de Isabel, nós vamos entender que de fato isso aqui foi um milagre, ok? Todos nós sabemos disso, foi um milagre, né? A Bíblia diz que ela e Zacarias já eram idosos, mas o interessante de tudo isso é que quando a gente começa a olhar para um mover de Deus, nós entendemos de que Deus ele tem uma multiforme de se manifestar, ou seja, ele consegue se enquadrar dentro de um lugar onde nada acontece, onde não existe perspectiva e ainda tão pouco matéria-prima, mas ele consegue trazer à luz daquela situação uma manifestação da qual ela não existia. E sabe que quando nós falamos sobre profecia, uma das coisas que a profecia alcança são os lugares improváveis. Amém? E claro que quando nós falamos sobre lugares improváveis ou coisas improváveis, uma das primeiras realidades que nós temos em Deus, em Cristo Jesus, é saber que quando nós nascemos de novo, nós temos essa coisa improvável dentro de nós à medida que existe uma inspiração. E claro que quando nós falamos sobre inspiração, nós precisamos entender que quando Deus ele vai liberar algo para nós ou através de nós, nós sempre estaremos conscientes. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tive momentos, né? Agora eu vou bem rapidinho trazer aqui um equilíbrio sobre essa questão, porque eu já tive momentos em que muitas vezes eu sabia do dom, mas não sabia como equiparar a vontade de Deus com a minha reação. E quando a gente começa a falar sobre a questão profética, nós precisamos entender que a linha profética ou o tempo profético para alguma coisa na nossa vida sempre vai fazer com que a nossa consciência ela esteja envolvida, até para que você tenha noção daquilo que você não tinha condições de fazer e Deus fez. Tudo certo? Então olhe para o seu irmão por gentileza e fala assim: mesmo que você não tenha condições, Deus vai te surpreender. Eu não sei se você está preparado para isso, né? É claro que é um modo de dizer, mas Deus ele vai te surpreender. E eu tenho certeza que Ele vai se revelar de forma tão poderosa a ponto de você saber que não foram suas condições. Amém? Então, voltando aqui para o texto, nós entendemos que quando nós olhamos o versículo 24 e o versículo 25, eu amei essa mesa, gente do céu. Sério? Eu sei que é meio aleatório, mas amém. Vamos lá, voltando aqui. Mas quando eu olho o versículo 24 e o versículo 25, eu vejo de fato que é uma resposta. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, a resposta ela é consequência de uma perseverança. Veja que quando nós olhamos Tiago capítulo 1, no versículo 3 e 4, a Bíblia diz que a fé ela produz uma perseverança. Veja que são degraus, que a reação que você e eu temos, e não é uma reação de Deus, mas é uma reação que Deus provoca para que nós manifestemos, é que a perseverança é um lugar onde você permanece diante da palavra recebida. Veja que não tem nada que Deus possa fazer que Ele faça de uma forma autônoma também, e tampouco automática. Até porque existem várias passagens que falam que a promessa de Deus ela vem por causa da fé. Mesmo que Deus tenha prometido algo para mim e para você, existe um lugar, um ambiente, uma posição que Ele visita, a sua fé. Veja que Deus, mesmo sendo Deus e mesmo sendo onisciente, sendo soberano, Ele sempre vai respeitar os limites do homem, até porque quem dá acesso para Ele se manifestar na terra é o homem.
Por isso que o homem, ele tem esse poder, essa legalidade dada por Deus, para que Deus ele consiga ser legal na terra, uma vez que ele é espírito. Por isso que ele precisa do seu corpo, para que você dê legalidade para ele na terra. Amém? Agora, é interessante que quando a gente passa a olhar esse texto, a gente entende de que, na verdade, a perseverança aqui era uma das coisas que mais estavam sendo postas diante daquilo que se manifestou. E sabe que eu acho interessante que, às vezes, quando nós olhamos no ranking, no top 10, mais ou menos, sobre aquilo que se manifesta dentro da nossa vida pessoal com Deus, eu entendo muitas vezes que a oração, muitas vezes, não está nesse top 10. Porque, às vezes, a gente acha que agir também no tempo da oração, porque eu vou falar desses 3 tópicos, nós entendemos que a oração, muitas vezes, ela passa a não funcionar porque eu não recebo quando eu não vejo. E, na verdade, se nós soubéssemos que a oração é o lugar onde nós pavimentamos o nosso futuro e as coisas passam a dar destino a partir desse momento, nós entraríamos numa perseverança a ponto de fazer com que a gente consiga fazer e falar as mesmas coisas. Por quê? Porque a oração, ela é um lugar onde o homem dá licença para Deus trabalhar. E é interessante porque quando nós olhamos aqui dentro desse enfoque acerca de Zacarias e Isabel, nós entendemos de que, na verdade, de fato eles tinham comunhão como cônjuge. Então, na verdade, Deus ele estava de fato operando, embora seja uma operosidade através dos meios naturais. Do contrário daquilo que aconteceu com Maria, que foi algo divino. Mas veja que quando Deus ele libera uma palavra sobre uma situação, a responsabilidade maior daquilo acontecer é de quem persevera. Por que eu estou dizendo isso? Veja que, olhando lá para Romanos capítulo 4, no versículo 16, você vai perceber Paulo fazendo um contraste acerca da natureza humana de Abraão e Sara, e ele traz o exemplo acerca da velhice dos dois, algo um pouco meio que parecido com o que estava acontecendo aqui com Zacarias e Isabel. Então, eu vejo que é um pouco sinótico as duas passagens. Mas se você olhar aqui, Abraão fazendo alguns comentários em Romanos 4,16, você vai perceber que o versículo, quando ele narra acerca daquilo que se manifestou na vida dele, na vida de Sara, ele diz, portanto, a promessa, ela vem pela fé. Veja que Deus, ele traz uma promessa a Abraão e Sara, mas a Bíblia relata que a fé de Abraão e Sara é que deram contexto para Deus se revelar. Veja que às vezes nós esperamos tanto com que uma palavra vinda de Deus mude a nossa vida, não é errado. Mas se a palavra de Deus ela for enviada, se a sua fé for em vão, a palavra de Deus não tem efeito. Até porque ela precisa encontrar alguém que acate ela. Por isso que o escritor de Hebreus, ele disse em Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza, sem vacilar, no que declaramos. Pois quem prometeu é fiel para cumprir. Veja que a fidelidade de Deus e o cumprimento da promessa de Deus sempre vem após a fé. Veja que quando nós olhamos a perspectiva bíblica acerca do que Lucas está narrando aqui acerca de Zacarias, ele está dizendo que primeiro ele orou, Zacarias permaneceu no templo orando, o que nos dá a entender de que ele tinha um propósito, uma visão, um desejo. Segundo, a perseverança, uma posição sobre o que ele orou, ou seja, ele persevera diante das suas palavras, confiando de que Deus ia fazer. Terceiro, passaram-se 40 anos, entre 40 e 50 anos. E a Bíblia diz que quando nós olhamos o versículo 24, a Bíblia diz, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Veja que, na verdade, quando você olha o versículo 24, você entende, ou se dá a entender de que foi algo instantâneo. Ele orou, aconteceu, não é isso? Sim ou não? Vamos ler de novo o versículo 24. Quando você lê aqui, diz assim, e depois daqueles dias. Veja que a narrativa aqui é depois de alguns dias, mas na verdade foram quase 50 anos. Veja que quando nós estamos operando debaixo de uma palavra, o tempo é a coisa menor e menos importante para Deus. Até porque ele consegue visitar o seu futuro e para ele está tudo certo, porque um dia como 1000 anos para Deus não é nada, e 1000 anos como um dia é a mesma coisa. Então, na verdade, quando você olha o contexto do versículo 24, a Bíblia dá a entender de que, na verdade, ele orou e aconteceu. Não, foram 40 anos, de 40 a 50 anos, que ele perseverou sobre algo que foi liberado. Agora, por que a Bíblia diz que ele perseverou? Porque havia uma profecia, João viria.
né? Aquele que abriria o caminho, aquele que daria, ou seria o precursor de Jesus. Mas é interessante que quando ele recebe a palavra, a Bíblia nos mostra aqui no contexto de Lucas capítulo 1, que ele acaba ficando mudo. Né? E você sabe a história, né? Porque talvez ele ia liberar uma palavra ali que não era de acordo com a vontade de Deus, alguma coisa no meio desse caminho aconteceu que ele ficou mudo porque João tinha que nascer, até porque ele era uma promessa. Agora veja que quando você recebe uma palavra, uma das primeiras coisas que você não pode se preocupar é quando. Eu estou dizendo isso porque a profecia, ela não é autônoma, o profeta também não é. E Deus, quando libera algo sobre você, é porque Ele está vendo que aquilo vai se manifestar. O grande problema é que quando nós não conseguimos colocar as nossas emoções dentro do mover de Deus, nós começamos a assentimentar uma manifestação que nem sempre vai dar destino a algo que na verdade nós estamos esperando no tempo que nós queremos. Porque nós precisamos entender e julgar isso pelo Espírito, para que a gente entenda, na verdade, que aquela profecia é uma manifestação da ideia de Deus. Deus nunca vai liberar alguém debaixo do Espírito para profetizar sem que essa profecia tenha destino, ou ela tenha um acontecimento. Exceto que, claro, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, 31, ele diz, olha, eu quero que todos profetizeis. Mas isso não significa que ele está dizendo, olha, todos vocês que profetizam são profetas. Ele está falando que a igreja tem a condição, debaixo de uma inspiração do Espírito relacionado com uma manifestação, de ser um canal inteligível, ou seja, de você conseguir atender às condições de alguém por meio de algo que se entenda. Ou seja, a profecia, no caso, ela não é um eis que te digo. 100% não é isso, e às vezes a gente espera, não, Deus tem que me dar uma palavra. E na verdade, quando a gente olha para o profético, nós entendemos de que Deus, Ele vai nos levar a compreender a manifestação daquilo que eu recebo dEle, a estação em que eu me encontro para liberar aquilo, e quando aquilo pode acontecer, à medida que a minha expectativa nunca sai daquilo que eu recebi. Agora veja que interessante que quando a gente olha os capítulos de vida daqueles que estavam na antiga aliança para os que estavam na nova aliança, quando você vai falar sobre uma manifestação de Deus, você vai perceber que na antiga aliança, Deus quando falava que ia guiar o povo, Ele dizia, eu vou mostrar o caminho. Você pode perceber, Salmos 32, por exemplo, quando você olha no versículo 8, a Bíblia diz, instruir-te-ei vocês, guiarei vocês com os meus olhos e mostrarei vocês o caminho. Então quando você olha a manifestação daquilo que Deus desejava fazer para os antigos e para nós, há uma discrepância muito diferente. Por quê? Porque o caminho, na verdade, eram placas que Deus precisava sinalizar as pessoas com eventos materiais, para que eles tivessem certeza que Deus estava operando, ou seja, por isso que os sinais aconteciam. Do contrário, a igreja de hoje que vive buscando os sinais, ela vive contraditória à palavra, porque a Bíblia diz que os sinais seguem. Então, trazendo isso para a nossa realidade, os sinais, eles são derivados de uma manifestação de alguém que se relaciona com o Espírito e libera a manifestação de Deus por meio do Espírito de Deus. Então, na verdade, nós não precisamos esperar com que alguns sinais, eles evidenciem a manifestação de Deus. Nós podemos provocar algumas coisas intencionalmente, porque hoje, quando nós olhamos para a aliança que nós estamos, existe algo que vai fazer com que você acesse a inteligência de Deus, para que Ele vá até um lugar onde as coisas não estão acontecendo. Isso se chama profecia. Por quê? Porque você vai determinar coisas inspirado por Deus, que vai afetar o tempo, o espaço e a matéria. As coisas que não eram, elas passam a perceber o quê? Que há uma divindade se manifestando, que há uma contrariedade. Aquilo que não podia acontecer, Deus vem e faz acontecer. Aquilo que não era, Ele passa por. Porque você entra numa estação, num fluxo contínuo da vontade de Deus, que vai começando a fazer com que o teu espírito seja o lugar de apoio, que revele Deus por meio da sua revelação, por meio da sua declaração, por meio da palavra de conhecimento, por meio da palavra da sabedoria. Então veja que quando a gente recebe algo da parte de Deus, Deus é o primeiro a dizer, olha, se eu estou pedindo para você declarar, porque eu quero que você veja.
Deus não está procurando pessoas para Ele mostrar que Ele pode apenas. Ele está procurando pessoas para mostrar que Ele quer que você tenha. E sabe o que eu acho interessante? É que no meio do percurso entre o que o anjo Gabriel libera para Zacarias e o que é concebido por Isabel, existe um trecho de uma manifestação da qual era precária. Eles eram idosos, mas deixa eu te dizer uma coisa: os maiores eventos, na minha opinião, eles ganham destaque quando as condições já não são mais favoráveis. E sabe que é um contraste bíblico que nos leva a entender algumas coisas. Quando nada está acontecendo, o tudo está vindo aí. O grande problema é que nós nos preocupamos com o relógio, o tempo. Porque nós esperamos uma manifestação que os meus olhos vejam. E na verdade eu não preciso trabalhar com a minha ótica. Porque uma vez que os meus olhos espirituais se abrem, eu tenho a condição de dar a chance para Deus me levar a um tempo de discernimento e de estação que eu consiga pavimentar a manifestação dele. Então por que algumas coisas não acontecem? Porque existem alguns paradigmas ainda a serem quebrados e algumas posições que nós precisamos tomar. Primeiro, a Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram íntegros diante de Deus. Segundo, a Bíblia diz que eles eram de coração inteiro para Deus. Veja que existem algumas posições que nós precisamos aderir para a nossa vida para que a gente entenda exatamente onde está o mover de Deus. E uma delas é interesse de coração. Eu não estou falando sobre lei, sobre merecer, eu estou falando sobre relacionar. E é interessante porque quando a gente olha alguns aspectos acerca do presente, do passado e do futuro, nós entendemos por que nós somos cheios do Espírito. Abra comigo, por gentileza, em João capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Olha o que Jesus fala para os discípulos aqui. Olha que interessante. Veja, versículo 13, João 16, 13. O Espírito vos guiará em toda a verdade. Eu vou começar com uma outra tradução que diz assim: mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja que Jesus, quando fala isso aos seus discípulos, o dia anterior dessa fala, ele realizou a ceia de despedida. E aqui haviam 11 discípulos. Judas já não estava no meio deles. Judas aqui já tinha se enquadrado na medida da traição e ele já estava em ponto de enlouquecimento. Então ele já não estava mais no meio aqui. Haviam 11 discípulos aqui. E Jesus, quando ele começa a trazer essa narrativa, ele começa a preparar os discípulos a começarem a entender a sua jornada. Primeiro, quando ele fala aqui, olha, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará. Essa palavra guiará, no original, no grego, vem da palavra, tem alguns significados diferentes, ok? Mas um deles se chama odegeu, que significa alguém que vai te guiar com a maior inteligência. Segundo ponto, tem uma outra tradução que diz: alguém que vai tomar você pela mão e te conduzir como um professor. A segunda palavra que se enquadra nessa palavra guiará vem do termo chamado ago no grego, que significa alguém que vai abrir o caminho e guiar os teus passos para que você chegue no seu destino final. Veja que quando a gente anda debaixo de ser guiado, nós temos alguém que nos dá suporte para que tudo aquilo que ele nos disser e você liberar, ele te respalda. O grande problema é que às vezes a gente espera com que a profecia seja autônoma. Deus usou o vaso, Deus usou a vasilha, eles disseram: eis que te digo, ou assim diz o Senhor, e a gente acha que Deus vai cumprir independente, e na verdade não é assim que funciona. Até porque quando nós olhamos a profecia, nós entendemos que a Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 14 que ela deve ser inteligível. Ou seja, ela precisa consolar, exortar e edificar. Se não tiver nenhum desses três componentes, a profecia ela passa a ser algo autônomo. Por quê? Porque não tem acesso aonde você coloca Deus numa manifestação. Agora, o interessante de tudo isso é que quando a gente olha para essa questão da manifestação do Espírito, nós precisamos perceber de que, na verdade, Deus ele sempre vai assessorar você. É por isso que você vive pelo Espírito, ou seja, através dele.
Ou seja, é alguém que te leva a uma manifestação e que te dá uma condição de você começar a acessar coisas que os teus olhos naturais ainda não conhecem. É por isso que quando nós vivemos pelo Espírito, nós não podemos só embasar a manifestação citando a palavra e sim conhecendo-a. Quem está aqui? Então, veja que quando a gente pega alguns textos aqui isolados, nós entendemos como, por exemplo, uma das coisas que a Bíblia nos ensina, que o Espírito ele pesa as intenções. Isso está em Provérbios capítulo 16, versículo 1. Todos os planos parecem bons ao coração do homem, ou aos olhos dos homens, não é isso? Mas a Bíblia diz, mas o Senhor ele pesa os espíritos. Veja que existem algumas traduções aqui que me chamam a atenção. Primeiro, quando você olha o versículo 2, que fala sobre pesar o espírito, você vai pegar, por exemplo, a NVI que diz assim, ele pesa as ações. A Nova Almeida, ele sonda. A NVT diz, ele examina as intenções. Veja que o próprio Espírito de Deus, ele traz essa análise. Por que ele traz essa análise? Para ver se ele vai agir ou ele vai ficar de fora. Se sua mente estiver agindo, ele sai. Se o seu coração estiver sendo tocado por uma manifestação espiritual, ele não se ausenta. Por quê? Porque, na verdade, Deus não tem a intenção só de resolver os nossos problemas ou atingir o nível máximo daquilo que eu preciso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz em Provérbios 20, 27, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Na verdade, aonde Deus ilumina? Dentro de você. Então, na verdade, a profecia ela passa a ser conhecida primeiro para você. É por isso que, independente do tempo, independente da estação, da hora, das condições, o primeiro a se alegrar por algo que Deus prometeu sou eu e você. Veja que nem tanto é o que eu preciso ou espero, porque profecia não é quando ela se cumpre, profecia é quando ela se entende. Profecia é um lugar onde você toma posse, profecia é um lugar onde tem certeza, profecia é uma característica de um cartão de visita que Deus está dizendo, é assim que eu quero fazer. Eu não sei quantas profecias você já recebeu ao longo desses anos, mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Se você deixar Deus conduzir o teu espírito, guiar o teu espírito, você pelo espírito, o que vai acontecer? Ele se responsabiliza das suas condições, ele se responsabiliza da situação, ele se responsabiliza do acesso, ele se responsabiliza da dificuldade, ele se responsabiliza da situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nenhuma dessas coisas é importante se você receber algo de Deus. Eu acho que você ainda não ficou tão feliz com isso. Deixa eu te dizer, se qualquer uma dessas coisas estiverem se levantando no seu caminho, saibam, Deus disse, essas coisas não importam. Eu vou repetir desse lado aqui, vamos ver se esse lado vai ser melhor. Se Deus disse, essas coisas não importam. É por isso que quando nós olhamos para o texto de Zacarias, a Bíblia diz que se passaram de 40 a 50 anos mais ou menos. Mas isso não foi o impeditivo dele se manter num lugar, na posição e na mesma crença. Por quê? Porque havia uma palavra, havia uma profecia. E quando a profecia ela é destinada a algo, é porque Deus quer encontrar aquela situação, e independente de como Ele encontre aquela situação, independente de como aquela situação seja, independente do que aconteça lá, independente do cenário, tem alguém que já está naquele futuro, abrindo porta, oh aleluia, trazendo nas suas mãos, já tem alguém que tem consciência de como fazer você receber algo. Aleluia! Veja, quando a gente olha biblicamente falando, Deus é macho, gente. Veja, estou dizendo macho corajoso, estou falando de gênero não, corajoso, forte. Olha para Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz, uma virgem conceberá à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. O que Isaías estava dizendo? Deus vai se tornar carne. Por que diz Deus se tornar carne? Emanuel. É dividido em duas palavras, é dividido no meio essas duas palavras. Eman significa humanidade, El Elohim. Ou seja, Deus em forma humana e ainda sendo Deus. Agora, por que Isaías disse que essa profecia seria uma profecia que traria Deus
na terra, porque a terra precisava de governo. Mas quem aqui é nascido de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, quando uma profecia é liberada sobre você, uma das primeiras reações que ela deve provocar em mim e você é a certeza de que a última coisa que Deus precisa é da minha capacidade e da sua. A performance é muito boa, falar direitinho é muito bom, estudar é muito bom, tudo isso faz parte do trâmite das coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem um lugar que eu e você não temos acesso, o que a gente não vê. Você não tem acesso material, mas se você projetar algo do qual Deus ele já colocou no seu coração, eu quero te dizer uma coisa, ali é o lugar da sua manifestação. Ali é o lugar do seu resultado, ali é a tua resposta. Meu irmão, eu não sei o que você está precisando, literalmente hoje, a não ser que Deus revele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que você precisa não é maior do que o que você carrega. Eu vou tentar repetir isso. O que você precisa não é maior do que o que você carrega. A resposta que você precisa, você carrega. Agora, por que você carrega? Porque essa é a mensagem, por isso que Deus disse que o espírito do homem é a lâmpada. Deus, ele traz em primeiro lugar a notícia para você. Deus, é porque às vezes a gente coloca um mover profético como se fosse algo inusitado, ou quando a gente vê algumas pessoas como se estivessem em transe. Não, gente, a pessoa está consciente. O livro de Jeremias, por exemplo, conhecido como o profeta chorão, foi por conta das coisas que ele apresentava diante de Deus do que estava cativo Israel depois do exílio da Babilônia. Oh Deus, está acontecendo isso. É um livro de profecia. Ele estava debaixo de um espírito de profecia, mas como que ele estava? Consciente. O problema é que a gente quer montar um cenário e muitas vezes dentro de um cenário profético, às vezes o barulho é maior do que o mover de Deus. Quem está aqui? Alguém pode me ajudar a fazer um padzinho? Eita, esse ungido aí é ele mesmo. Então por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha essa questão de examinar, a Bíblia diz que ele avalia o espírito. Tem uma tradução aqui, que é para mim, na nova tradução da linguagem de hoje, que significa, ele julga as intenções do espírito. Agora, se o Espírito de Deus, ele julga as intenções do nosso espírito, significa que ele precisa pesar onde ele se manifesta, onde ele não se manifesta. Então tem coisas que quando nós tornamos um ambiente profético, o que te dá resultado é o que Deus te respalda. Por quê? Porque ele está envolvido. Veja que quando a gente analisa aqui com um pouco mais de cuidado essa história de Zacarias e Isabel, nós entendemos de que ela de fato, eles tinham um relacionamento assíduo. Mas havia uma esterilidade no meio do caminho. O que de fato, naturalmente falando, não permitia, ainda tendo a sua idade. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso é que quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, eu entendo que a profecia é o lugar onde Deus te dá liberdade e conhecimento a uma inteligência de manifestação que ainda não é conhecida, por isso que se chama profecia. E nesse caso aqui de Zacarias era uma profecia predicativa, ou seja, era algo relacionado ao futuro, só que a profecia não é só para o futuro. A profecia também se enquadra em você ter conhecimento sobre o presente. É que nós adotamos a profecia como se fosse um eis que te digo que vai acontecer. Não, na verdade a profecia não é só predicativa. Profecia não é conhecida na Bíblia só como algo que vai acontecer no futuro. Não é. Se você ler aqui Lucas capítulo 1, você vai perceber que quando Zacarias ele chega num determinado ponto, ele diz assim, olha, ele começa a profetizar, olha, e o Senhor então disse que lá atrás, o João, meu filho João, ou seja, ele libera uma profecia acerca dos antepassados também. Aonde eu quero chegar com isso tudo, é que quando a gente olha para esse texto, nós entendemos sim, que é uma profecia predicativa, ou seja, acerca do futuro. Mas aonde eu quero encaixá-la nessa noite? É que existem algumas condições que a profecia, ela vai colocar diante de nós. A primeira, a sua consciência precisa estar envolvida.
Por isso que nós somos um ser de acesso trino. Como Paulo disse, como eu bem falei aqui em 1 Tessalonicenses 5:23. Espírito, alma e corpo. Por quê? Porque o Espírito é a manifestação do que Deus te revela do que você ainda não sabe. Segundo, a tua alma é o ponto, ou seja, é o lugar onde você consegue trazer a sujeição da sua mente para ela entender de algo que você ainda não sabe. Ou seja, Deus te fala algo, você não tem matéria-prima, não resposta, você ainda não viu, mas a sua mente se sujeita àquilo. Por quê? Porque ela diz, não, ele disse, vai acontecer. Veja que quando Deus ele começa a sinalizar para você, não é só porque Ele quer colocar o melzinho na sua boca. Deus não é assim. Como as pessoas muitas vezes pregam aquele versículo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu no coração do homem. O que Deus preparou para eles, para os que o amam. E aí a pessoa acaba ali, uau, aí todo mundo, meu Deus, o que será? O que será? Você acha que Deus vai falar algo para você para deixar você no ar? Ó, vou lançar a profecia aí, você se vira para descobrir. Não. Deus não está no joguete. Profecia é algo confortável. Por que confortável? Porque ela tem confronto em você, ela te conforta. Ela te edifica. Profecia não é algo autônomo, de novo. Porque quando a gente olha Paulo falando do olhos não verem, ouvidos não ouvirem, nem subir no coração do homem, ótimo, ato espiritual. Por quê? Porque você ainda não conhece. Mas tem o versículo 10, mas Deus nolas revelou. Por meio. Veja que a revelação, quando você pega essa conjugação verbal, por meio é através do Espírito, ou seja, você só tem conhecimento porque Ele está dentro de você. Não é uma atitude insana que Deus vem e aparece do nada. Ei, agora, olha só, fazia 1000 anos que eu não vim aqui, é aquilo que eu disse através do irmão lá, é verdade, fui. Não! Ele está constantemente em um lugar onde não é uma aparição, é um relacionamento. Não é um evento. É um lugar onde Ele se estabeleceu. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e casa onde Ele mora? Então veja que quando há uma palavra a ser liberada, se Deus disser para você, Ele já quer que você se mova. Ele já quer que você reaja. Ele já quer que você faça alguma coisa. Alguma coisa precisa ser feita. Porque se Deus disser algo para você, é porque Ele está dizendo, Ele está apontando para você o caminho. Eu fico pensando como Deus é tão bom e generoso, porque Ele não deixa a gente passar vontade. E às vezes a gente acha que, não, Deus é um Deus. Muda até a voz para ver se Deus nem... Uau, olha a voz desse daqui. Não, Miguel, Gabriel, esse aqui é mais espiritual que o outro ali. Não! Eu já fui assim, gente. Não tenho vergonha de falar, eu já fui assim. Mas a Bíblia diz, certamente, Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os seus profetas. Você já parou para pensar que Deus Ele está querendo, às vezes, revelar uma coisa que é o toque final para se manifestar, o que você espera por tantos anos, mas o que interrompe a manifestação do recado é a minha mente, é o meu comportamento. E era isso uma das questões que Paulo mais tratou com a igreja mais problemática, não é o caso daqui, mas a igreja mais problemática era de Corinto. Que Paulo, inclusive, um dado que ele mesmo deu para elas em 1 Coríntios capítulo 3, de que ela era uma igreja carnal. Agora, por que carnal? Porque estavam todo mundo pecado? Não! É porque não sabiam se mover. E o carnal que ele trata em 1 Coríntios 3 era justamente a obstrução do céu na terra. E sabe qual que é a maior obstrução do céu na terra? Não é o diabo. E tampouco as nossas necessidades. E sim como eu manuseio o Espírito.
Quem está aqui? Então por que Paulo disse, eu não posso falar com vocês como espirituais, no caso da igreja de Corinto, mas a carnais. Por que ele disse isso para aquela igreja? Porque o problema não era o diabo. A carnalidade que ele se refere é, cara, tu não está sabendo se mover com o que você tem. E sabe que unção sem conhecimento é desperdício? Quem está aqui? Agora, Mateus, por que você está dizendo isso? Marca isso. Porque a profecia é um ponto de encontro. Eu vou repetir isso. A profecia é um ponto de encontro. Eu tô rindo, não é com sarcasmo, não. É porque eu tô muito feliz de saber disso. De verdade. A profecia é um ponto de encontro. Que Deus, Ele consegue se revelar, se mover e trazer condições. Eu vou repetir isso. A profecia é um ponto de encontro onde Deus se revela, se move e traz condições. E por que Ele faz essas coisas? Porque o acesso para que essas coisas se manifestem na terra é quando o homem tem conhecimento do que Deus quer fazer. Pelo Espírito. Então, se Deus disser algo para você, às vezes pode ser por uma pessoa que você nem dá importância. Às vezes é uma pessoa que você, pode vir alguma coisa boa dessa pessoa, Deus pode levantar. Ou Deus pode falar com você numa simples palavra, e essa simples palavra, se ela não for considerada, você perde o início da mensagem. Então por quê? Eu quero fechar isso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque existem algumas coisas que a Bíblia começa a nos levar a compreender. Que essa ação de Deus profética não é levar uma pessoa para viver em transe. Até porque quem vivia em transe eram os povos que adoravam o deus de Apolo. Uma religião grega, cujo havia uma mulher, uma pitonisa, que era conhecida como profetisa, que quando as pessoas precisavam se comunicar com o deus de Apolo, iam até ela, e ela ficava incorporada. E a gente sabe que aquilo lá era o que era, né? Dedé, diabo. Né? O tal do espírito familiar. Por que o irmão Reagan fala sobre o espírito familiar? Porque ela tinha condições de familiarizar as pessoas ao que elas precisavam. Mas era o diabo enganando. Então, espírito familiar é isso. Uma pitonisa, onde todo mundo ia lá se consultar com ela. Eu não me consulto com Deus, nem você. Ele te guia. Ai, Senhor, se vier com a camisa verde, é de ti, aleluia. Aí o diabo põe 10 de camisa verde. E aí, Deus, qual que é qual agora? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou fechar minha mensagem agora. Porque quando Deus ele te der uma palavra, Ele não vai querer você no mundo da lua. Porque a sua alma precisa ter entendimento para se mover na terra. Por isso que Paulo disse, não sede conformado com esse sistema, mas sede transformado pela forma de pensar. Veja que a forma de pensar é um lugar inteligível. Porque se você não tiver, se eu não tiver, se nós não tivermos a nossa mente renovada, como que eu vou dar espaço e vazão para que o Espírito de Deus me use? Por isso que viver debaixo de uma ação profética não é estar em transe. Nós precisamos ter um entendimento aprovado, ou seja, apto para identificar. Quem está aqui? Então, fechando. Quando a gente olha para alguns textos, eu quero citar só mais alguns para a gente finalizar. Quando você olha Salmo 119, versículo 105, você vê lá, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. O que vai iluminar os nossos caminhos? A palavra. O que vai me dar entendimento do que eu não vejo é a profecia. Quem vai iluminar o seu caminho? Quem vai te trazer revelação que você não tem entendimento? A profecia. Como? Por meio do teu espírito. Então a profecia não é algo apenas encomendado.
mas é algo que passa também pelo nosso entendimento. Deus não pega, é verdade, Deus manda te dizer e do nada você começa. Não, não é assim, você está aqui conversando, não é verdade. Como é que você está? Assim diz o Senhor e do nada você para e... Não, não é assim. E também tem outra coisa, desconfie de quem tem sempre uma palavra para você o tempo todo. É verdade. Agora, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque Deus precisa se comunicar através do seu entendimento, para que você receba a iluminação, através do teu espírito, para que você tenha a revelação. E sabe que viver diante de um mês profético, de uma temporada profética, pega isso, é estar diante de um momento fértil. Propositalmente, nós estamos num mês profético. Porque existem áreas que podem até estar apagadas, mas se o meu espírito estiver preparando um ambiente para deixar disponível o mover de Deus, eu estou numa terra seca, porém fértil. Deus está dizendo assim nessa noite, há uma temporada de fertilidade. Há uma temporada onde as coisas vão acontecer sem que as condições se envolvam ou sejam suficientes. Eu estou falando debaixo de uma inspiração do Espírito de Deus. Há uma temporada em que Deus está visitando as áreas mais intimidadas, mais resistentes. E Deus está dizendo assim nessa noite, eu vou até essas áreas e vou comprimi-las, vou suprimir com a minha palavra, até que elas saibam que existe algo maior. Há uma temporada que o Espírito de Deus está nos levando a provar, a ponto do diabo ficar de boca aberta, a ponto do diabo olhar para mim e para você, para a situação e dizer, não é possível, como aconteceram essas coisas? Como é que aquilo se manifestou? Como eles receberam? Como se manifestou? Não interessa! Mas Deus está dizendo claramente, é uma nova temporada. Riantasti amori kesti. Noriamai androste ma. No controste condro mi handri reflo koshaniri behas. Há uma porção da parte de Deus sendo dispensada nas mãos dos filhos, para que seja inaugurado um novo tempo em que as condições não sejam tão necessárias, para que haja uma manifestação sobrenatural e surpreendente por esses dias. E o Senhor está dizendo assim nessa noite, se prepare, porque há coisas grandes que vão começar a se manifestar em meio a situações inesperadas, situações que já não tinham mais condições de algo acontecer. Mas o Senhor nessa noite está visitando essas áreas. E Ele diz assim, se prepare, porque eu vou começar a colocar pavimento em caminhos que já estavam esquecidos. Sabe que eu estava pensando antes de vir para cá, alguns dias atrás, e Deus me disse que os anjos ministradores, eles estão trabalhando para trazer as coisas naquele outro lugar que vocês irão. E é como se eu visse tentáculos, em forma de tentáculos no caso, mas eram os acessos das declarações, pegando uma área, outra área, um material aqui, outro ali. Deus diz para vocês nessa noite, os meus anjos ministradores, eles estão indo, eles estão pegando as palavras e eles estão anunciando a Deus.
e fará conhecido cada uma das petições, e cada uma delas serão revertidas em situações, oh aleluia, multiplicadoras. Rosemai andai. Há um impulso da parte de Deus que fará com que vocês tenham uma das maiores experiências nesses últimos tempos, onde Ele está dizendo: vai chegar um momento que vocês não vão precisar se preocupar com nada. É como se as coisas começassem a se manifestar de uma forma engrenada, automática. E Deus está dizendo assim: eu estou enviando os meus anjos ministradores para pegar as coisas e trazer como o garçom serve as pessoas. Oh, Riesi andro sibi candro, e andresiai acai androstish. Leandro combodorosi de cantro, ostendai andai arrestei. Tem duas mulheres com 2 nódulos na tireoide, e você sentia esses caroços, esses nódulos, ao apalpar a sua tireoide, o seu pescoço. Coloque a mão agora, você não vai mais achar. Oh, Sicandro dorobosso. Há uma manifestação divina da parte de Deus aqui. Deixa eu liberar uma palavra sobre uma moça aqui. Você do meu lado esquerdo aqui, ó. Bom, vai ser difícil, né? Tem várias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª fileira, à esquerda. Esse moço de óculos aqui, faz assim, ó. Você, isso. Não, isso, esse aqui, o da frente. Faz aqui, ó. Isso. A moça do seu lado aí. Isso. Deixa eu dizer algo para vocês. Enquanto eu estava ministrando, isso aqui eu posso falar publicamente, não vai comprometer nada. Não vai expor nada no caso, não é que seja algo particular. Mas é como se Deus estivesse já pegando algumas coisas e Ele começasse a dizer para vocês: estão com os dias contados algumas situações que não vêm acontecendo. E Deus está dizendo assim: logo vocês terão a resposta. E vocês verão a minha boa mão se manifestando. Porque já fazem algum tempo em que vocês estão numa peleja. E Deus está dizendo assim: é para mim essa? E Deus está dizendo assim hoje: eu sou a resposta. A Bíblia diz em Hebreus 4:3, os que creem, eles entram no descanso do Senhor. Entrar no descanso é você se sujeitar ao que Deus está dizendo. E você confiar de que Ele vai fazer. E Deus está dizendo assim: não há nada impossível que permaneça por muito tempo. Eu preciso de uma mulher para impor as mãos sobre ela, por favor. Impõe as mãos sobre ela. Pode pôr ali mesmo, atrás dela, pode ser, não tem problema. Não, pode ficar sentada se quiser também, fica à vontade. Você tá... Vamos fazer de conta que você está num spa, você só está para receber agora. Existem algumas coisas que vão parar de se manifestar a partir de hoje. E sabe por que ela está com as mãos sobre você? Porque você é o alvo do Senhor nessa noite. Ele está tocando o seu corpo hoje. Ele está sanando. Existem coisas que estão se manifestando sobrenaturalmente no seu físico hoje, mas que vai começar nas suas emoções. E Deus está dizendo assim: se prepare, porque quando você menos esperar,
você não vai mais se lembrar das coisas que andam acontecendo. Vem com ela aqui, por favor. Vem com ela aqui, por favor. Deus está te tocando nessa noite. Deus está me dizendo que cerca de 3 meses algumas coisas vêm acontecendo ininterruptamente. 3 meses, é isso mesmo, 3 meses. 3 meses. E Deus está dizendo assim: nessa noite, Ele está marcando esse encontro contigo. Há 4 dias atrás você estava orando ao Senhor dizendo: Pai, eu preciso de um toque. Eu preciso de uma resposta muito clara, para que eu de fato saiba que o Senhor está. E Deus está dizendo assim: a partir de hoje, você poderá contar os feitos. Tem uma chave na minha frente e na sua frente. E Deus está dizendo assim: você vai começar a ver algumas coisas. Será mais rápido a partir de hoje. Será mais rápido a partir de hoje. Será mais rápido a partir de hoje. Seus pensamentos não ficarão mais no mesmo lugar por muito tempo. Não. Suas emoções não vão mais entrar em alguns colapsos. Não. Porque há um poder disponível da parte de Deus para te tocar nessa noite e para fazer você provar desse encontro marcado, que é a palavra profética sobre você. Pega o que é teu nessa noite. Pega o que é teu nessa noite. Pega o que é teu nessa noite. Você já pode comemorar. Deus está se movendo no nosso meio. Há uma manifestação da graça de Deus sobre nós hoje aqui. Deus é aquele que vai à frente de você. Ele que vai quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, e vem trazendo nas tuas mãos. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu quero perguntar se tem alguém entre nós, isso Deus não está me revelando, eu estou perguntando, que usa aparelho auditivo, que precisa de aparelho auditivo para ouvir. Tem alguém aqui? Se quiser vir aqui, não venha por livre e espontânea pressão, não. Venha por livre e espontânea vontade. Se quiser vir aqui e receber sua cura, venha. Venha, senhora. Isso. Venha também. Pode vir. Sobrenaturalmente. Tá com o aparelho aí? Não escuta desse ouvido? Não escuta? Tímpano se abra agora no nome de Jesus. Consegue me ouvir? Oi, som. Tímpano se abra agora em nome de Jesus. Tampa o ouvido esquerdo, por favor. Tá me ouvindo? Já abriu um pouco? Abriu? Bastante ou pouco? Um pouquinho? Abra totalmente agora, uma ordem, em nome de Jesus Cristo. Oi. Como é que tá? Ela não ouvia nada? Tem algum parente aqui dela? Ela não ouvia nada? Nada? Tá ouvindo alguma coisa? Tá? Qual é o seu nome?
Qual o seu nome? Maria? Tem quantos anos? Tem quantos anos? 70. Você não ouvia nada? Desse aqui não? Não? Tá ouvindo? Tá ouvindo já? Amém. Em nome de Jesus, volte a funcionar de forma perfeita. A Bíblia diz em Isaías 53:4 que verdadeiramente Ele tomou sobre si as dores e enfermidades. Tímpano completamente aberto. Abriu? Tá ouvindo? Uau, que coisa boa. É bom ouvir assim? A senhora não ouvia assim? Não ouvia? Há quanto tempo? Desde o ano passado? E tá bom agora? Tá? Tá boa? Deus abençoe. Tá curada? Em nome de Jesus. Perdeu? No nome de Jesus, se abra agora. Oi? No nome de Jesus, nós colocamos as mãos e declaramos agora: tímpano, funcione perfeitamente no nome de Jesus. Oi. Fecha tampa o esquerdo, por favor. Conversa com ele, por favor. Vai me ajudando. Tudo bem, senhora? No nome de Jesus Cristo, tímpanos funcionem de forma perfeita agora no nome de Jesus. Eu coloco as minhas mãos na autoridade do nome que está acima de todo nome. E declaro por fé: abra, funcione perfeitamente no nome de Jesus. Oi? Tá me ouvindo? Não tá ouvindo nada? Tá ouvindo? Tô ouvindo um pouco. Um pouco? Abriu um pouco no caso, né? Vamos melhorar isso aqui, no nome de Jesus. Eu ordeno, se abra agora! Em nome de Jesus! Oi? Oi? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? E esse sorriso no rosto aí? É de alegria isso aí? Tá tudo bem mesmo? Não minta pra mim, fale a verdade, não tem problema. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Quantos anos a senhora tem? 72. Não ouvia nada? Não, tô sendo, procurando um médico, já passei no médico Mas estava tampado os seus ouvidos? e agora ele passou Ah. um exame. E aí a senhora não ouvia nada? Tô escutando bem, né? Não escutava bem? E agora, como é que tá? Tá melhor? Tá melhor? Parece que melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Amém. Tem que melhorar, né? No nome de Jesus. Pai, obrigado. Sua palavra diz em Salmo 107, versículo 20, enviou sua palavra e nos curou e nos livrou do que era mortal. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu repreendo agora todo problema auditivo e coloco as minhas mãos no nome de Jesus e declaro cura se manifestando sobre o ouvido dela. Em nome de Jesus, tímpanos, obedeça, funcione perfeitamente agora em nome de Jesus. Parece que eu escutei mais. Como é que é? Parece que eu escutei mais. Parece que você escutou mais. Amém. É a palavra de Deus essa. É o nome de Jesus. Tá tudo bem? Tá? Eita, que sorriso lindo. Deus abençoe a senhora. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Abriu mais seu ouvido? Abriu? Amém. Como é que tá aí? Conversa com ele, por favor. Rapidamente, já vamos encerrar. Tá ouvindo? Melhorou um pouco? No nome de Jesus, se abra completamente agora! Oi. Oi. Abriu? Abriu? Tá aberto? Funcionou? Tá funcionando bem? Mesmo? Então conversa com ele, por favor. Eu tenho uma percepção clara no meu espírito de uma pessoa carregando um caroço no seio esquerdo. E o resultado do exame foi de fato um nódulo.
Eu não quero te constranger, eu quero que você saiba que Deus quer te curar. Só isso. Se você quiser receber cura, vem aqui por gentileza. Bem no canto do seio. Eu não estou enganado disso, mas vou respeitar se você não quiser vir, ok? Mas se quiser vir, venha e seja curada. Deus, Ele deseja fazer isso. Você pode ficar em pé um minutinho, por favor? Sabe que às vezes quando a gente solta algumas palavras, parece que são clichês. Como é que tá aí? Tá ouvindo? Pai, no nome de Jesus, a nossa declaração, que o ouvido dele funcione, no nome de Jesus, se abra agora. Qual é o seu nome? Abriu aí? Fale com ele, fale com ele. Porque algumas coisas parecem que são clichês, algumas frases, algumas palavras liberadas, mas sabe que algumas coisas acontecem por uma manifestação do Espírito, porque existe uma palavra inspirada debaixo do Espírito, e o que Deus tem comunicado ao meu coração para esse tempo, é que da mesma forma que o Senhor foi com Josué, da mesma forma que o Senhor foi com Eliseu, foi com Abraão, foi com Elias, Deus está dizendo assim: se preparem, porque algumas coisas que são causas impossíveis, elas vão conhecer o mover de Deus. Elas conhecerão o mover de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe um espírito de profecia que pode conectar você a uma situação que você espera, mas que ainda é desconhecida. Mas eu quero dizer nessa noite, existe uma manifestação se movendo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 17, que Deus não muda. E se Ele não muda, Ele continua fazendo as coisas. Se Ele não muda, Ele continua curando. Se Ele não muda, Ele continua se manifestando. Se Ele não muda, Ele continua fazendo as coisas. É como uma circunferência. É como aquele radinho lá das antigas que você precisava sintonizar a rádio até que você encontrasse. E quando a gente anda nessa sincronia, a gente vai sincronizando. Aquela manifestação ela já está acontecendo, então a gente entra nela. Porque se Ele não muda, não é porque Ele quer te curar hoje, Ele já cura. Não é porque Ele quer fazer coisas grandes na sua vida financeira, Ele já faz. Mas a gente precisa entrar nessa sintonia, a gente precisa sintonizar, a gente precisa chegar num lugar onde as coisas já estão acontecendo. Veja, a Bíblia diz em Efésios 6,10: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem vai para o poder? Nós. Quem se fortalece nele? Nós. Deixa eu te dizer uma coisa, comece a visitar aquelas áreas de intimidação, comece a visitar aquelas áreas que estão tentando tirar você do prumo, porque quando você começa a entrar nessa sintonia, as coisas começam a acontecer de forma sobrenatural, você entra no que Deus está fazendo. E a minha palavra para você aqui em Arujá é: se prepare para contar os feitos. Se prepare para contar os feitos. Você vai contar os feitos na frente de muitas pessoas. Vocês contarão os feitos para aquelas coisas que você não tinha acesso por causa de falta de condição. Você vai contar os feitos naquelas áreas que por algum motivo disseram que não tem jeito, por algum motivo foi diagnosticado que não tinha cura, eu não sei. Mas você vai contar os feitos, e eu quero te dizer, as condições quem traz é a palavra. Ela é o caminho de iluminação do nosso entendimento. É ela que começa a colocar em nós um novo prumo de entendimento. É ela que refresca a nossa mente para o que Deus já prometeu.
E se prepare, porque esse é o tempo. Deus está liberando decretos nessa noite, dizendo: esse é o tempo de você começar a ver. Deus está me dizendo aqui claramente que tem algumas pessoas que estão num processo de compra de imóvel. Deus está dizendo: vai chegar, vai acontecer, será aprovado, e as condições, elas começarão a se manifestar até que nada vos falte. Vem aqui vocês dois, vem aqui rápido. Até que nada vos falte, vocês verão a minha mão, diz o Senhor. Até que nada vos falte, vocês verão o meu favor. Até que nada vos falte, vocês não vão contar só com as suas condições. Deus está dizendo nessa noite: se preparem, porque eu já estou no futuro de vocês. E o sonho deixará de ser sonho e passará a ser uma realidade. Passará a ser uma realidade. E Deus está dizendo: será exatamente de acordo com a expectativa daquele folheto. Lembra do folheto? Deus está visitando aquele folheto que vocês pegaram e sonharam e disseram: e aí? Olha, isso aqui é o sonho. Vocês disseram assim: é o nosso sonho. Deus está dizendo assim: vai se tornar realidade. Deus começou no folheto, mas Ele já vê vocês lá dentro. Não esqueça do folheto. A condição não vai sair da carteira, a condição vai sair da boca de vocês. E as coisas ficarão cada vez melhores daqui para frente. Sabe que muitas coisas o diabo tentou fazer para você desistir de cursar a palavra. E papai está dizendo assim para você hoje: tudo que o diabo queria era roubar do coração que foi semeado. E ele está dizendo assim: persevera nessas coisas. Você vai saber para onde Deus está te levando. E isso vai chocar os teus familiares. Isso vai chocar, porque eles verão os feitos do Senhor. Deus vai usar coisas naturais para confrontar alguns corações e quebrantá-los. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ele suga muito, esse rapaz aqui. É bom que eu saio daqui magrinho. Ei, moça, você vai sair da caixa. Não vai ter como. Vai chegar o momento que você vai se expor mais à presença. E quando você se expor num nível tão grande, você não vai querer sair mais de lá. Porque Deus vai te usar nesse tempo. Ele quer fazer isso através de você. Existem dons e talentos que foram dados a você. E você vai começar a desabrochar para coisas maiores. Coisas maiores para esse tempo vão acontecer. Vão acontecer. Vão acontecer. Vão acontecer.